Continuando então o estudo do livro Autocultura à Luz do Ocultismo. E ontem nós vimos alguns tópicos aí da leitura, que seria a visão ocultista da evolução, na qual explica ali que a evolução é vista como um princípio independente, impulsionado pela vida, em busca de formas mais adequadas de manifestação, com um propósito inteligente por trás das transformações, ou seja, é como é a visão darwiniana, porém não é a forma pela forma, mas sim a inteligência ou a consciência que se utiliza das formas para sua para ter cada vez mais consciência nos planos materiais, né? E aí por isso ele vai tornando a forma cada vez mais responsiva à consciência para ver um aumento dessa consciência nos planos mais densos. O objetivo da evolução humana, a perfeição, o objetivo final do desenvolvimento humano é alcançar a perfeição, sendo o estágio do Arhat, após a quinta iniciação, considerado o limite do reino humano. Nesse ponto, as reencarnações compulsórias cessam e o adepto passa para um estágio super-humano. Aqui, Taimni fala sobre o processo de evolução, até onde o ser humano pode se aperfeiçoar e a partir de que momento ele, assim como passou do reino animal para o reino humano, passa do reino humano para o reino super-humano. Natureza relativa da perfeição. A perfeição alcançada pelo mestre de sabedoria é relativa e sua verdadeira natureza só pode ser conhecida por experiência direta. Por exemplo, as religiões que tentam definir Deus, né, por exemplo, não tem como haver uma definição, porque esse estado de consciência, esse estado de evolução é um estado além do intelecto humano, então de difícil explicação pelo intelecto humano. Origem e o destino da vida. Toda a vida manifestada provém de uma essência divina e una, após desenvolver todas as suas potencialidades, retornará a essa fonte. Então, essa consciência universal, né, essa luz, que é a origem de todas as coisas, ela, após desenvolver todas as potencialidades possíveis nos planos mais densos, né, físico, mental, ela retorna aí consciente em todos os planos de volta à sua fonte. Né? O múltiplo volta a se integrar ao uno. Os 7 planos do sistema solar. Até teve um diagrama que eu mostrei ontem do livro, que o ocultismo ensina que o nosso sistema solar é constituído por 7 planos interpenetrantes, sendo o físico o mais denso e os outros planos astral, mental, búdico, átmico, anupadaka e adi são progressivamente mais sutis e relacionados a diferentes aspectos da consciência e do ser espiritual. Então, aí esse diagrama foi mostrado ontem. A mônada e os veículos de consciência. A vida humana tem sua raiz no logos, ou seja, nessa fonte primeira, né? E flui através de veículos de consciência em cada um dos 7 planos. Um raio de consciência divina, mônada ou jivatma, dependendo da nomenclatura, você pega em uma tradição ou outra, né? Mas se referem à mesma coisa. Energiza esses veículos, passando por uma transformação gradual. Então é como se fôssemos uma chispa divina que atravessa cada um desses planos e inicialmente há uma vida inconsciente, separada da sua própria, digamos assim, mas com o tempo vai ganhando consciência e vai se tornando consciente da sua origem divina. Representação dos planos. Menciona um diagrama, né? Então, como eu falei, dos 7 círculos concêntricos representando os 7 planos do logo solar no centro. Os 7 planos com o logo solar no centro. Mas é importante notar que é uma representação bidimensional de esferas interpenetrantes, ou seja, não é a coisa real em si, é apenas uma tentativa bem simplista de representar algo muito complexo. Então não se deve tomar literalmente esse diagrama. Limitações da consciência física. Nossa consciência física é limitada às 3 dimensões do espaço. No plano físico tem dificuldade em compreender a natureza dos planos superiores. As limitações e ilusões diminuem à medida que se penetra nos planos mais internos até alcançar a consciência do logo solar. Esse é o objetivo do ser humano, né? E em direção a uma cada vez maior consciência dentro, mesmo vivendo nos planos mais... E, então, agora continuamos com o livro. Muito bem. Então, uma alma
Uma alma individual, ou Jivatma, está representada nessa figura por um raio dos círculos concêntricos. Tal raio corta todos os círculos, o que pode ser entendido como indicado que o raio da consciência divina, representado por Jivatma, atravessa todos os planos e energiza um conjunto completo de veículos, ligando-se aos diferentes planos. Todos os veículos de um determinado Jivatma podem ser visualizados como se estivessem enfileirados neste raio da consciência, que assim os unifica apesar das grandes diferenças em suas maneiras de agir. À medida que a evolução prossegue, veículo após veículo, a partir do físico, é desenvolvido, ativado e preparado para servir ao Jivatma nos planos sucessivos. Aqui a figura. Essa aqui é a figura que representa os 7 planos da consciência. Você pode dar um pause para visualizar ele. A evolução da vida, que vem do Logos e que depois de desenvolver suas potencialidades divinas no Logos novamente se funde. Após desenvolver suas habilidades, se funde novamente com o Logos, né? Ele ganha consciência até se tornar o todo novamente. Está representado na figura por 7 intercaladas entre os círculos. Os estágios de involução pelos quais a vida passa antes de atingir o estágio de mineral, ou seja, vem dessa pura luz do Logos e vai entrando cada vez mais na matéria até chegar no grau máximo de materialização, que é o mineral. Considerado pela maioria das pessoas como mais inferior, já passou no mínimo por 3 estágios distintos e bem organizados no processo de descida, né? Nesses estágios, que são realmente estágios de involução e não de evolução, a vida mergulha cada vez mais na matéria antes de começar a ascender novamente e passar ao processo de evolução. O estágio mineral é assim o ponto mais baixo do círculo, que representa o círculo da involução e da evolução. A vida, por conseguinte, surge bem nitidamente em nosso horizonte mental no estágio mineral. A linha O na figura marca, portanto, o limite entre o desconhecido e o conhecido. A vida no estágio mineral, pelo menos no que concerne a sua manifestação no plano físico, tem sido estudada muito minuciosamente por nossos cientistas modernos e as leis que regem seu trabalho incorporadas à literatura de ciências tais como a química, física, geologia e astronomia. Contudo, mesmo em relação ao estágio mineral, sobre o qual a ciência fez estudo detalhado, o ocultismo sabe muito mais sobre certos aspectos. Não é necessário, entretanto, ventilar aqui esta questão. O estágio seguinte da evolução é o reino vegetal, onde a resposta aos estímulos externos torna-se um pouco mais definida do que no reino mineral, e a capacidade de sentir é mais desenvolvida. As sensações são ainda indefinidas porque o corpo astral, veículo das sensações, em vez de organizado, é simplesmente um agregado de matéria astral. Não podemos, portanto, dizer que plantas e árvores sintam prazer ou dor, mas suas respostas a estímulos externos assemelham-se, de certo modo, a prazer e dor. Devemos lembrar que no reino vegetal há grandes diferenças no grau de evolução e que os membros mais elevados deste reino têm talvez maior capacidade de sensações que os membros mais primitivos do reino animal. Esses reinos da natureza não são nitidamente separados entre si, mas existem inúmeras sobreposições, sendo algumas vezes difícil apreciar a que reino pertence um membro situado em região limítrofe. A vida no reino vegetal, manifestada no plano físico, através dos organismos físicos, tem sido também objeto de muita investigação, e as leis a ela concernentes constituem a ciência da botânica. A vida no reino vegetal é certamente muito mais evoluída do que no reino mineral, mas o fato de que os organismos vegetais estão enraizados no lugar limita grandemente a variedade de estímulos que eles podem obter do seu ambiente. Essa limitação é removida no estágio seguinte, o reino animal, e a capacidade de movimento que os animais têm abre a porta a um número maior e mais variado de experiências. Isto, não há dúvida, acelera a evolução da vida e pode ser esta a razão de encontrarmos nos animais mais evoluídos a capacidade de sensações mais desenvolvidas e também o começo da atividade mental. É necessário reparar que o corpo astral e o sistema nervoso dos animais
são perfeitamente organizados, sendo por isso bastante desenvolvida a sua faculdade de sentir prazer ou dor. Por esse motivo, qualquer ferimento no corpo físico é intensamente sentido pelo animal, embora não esteja apto a expressar seus sentimentos. Aqueles que infligem dor aos animais, ou são causa de que a dor lhes seja infligida, quer para a obtenção de alimento, quer no campo esportivo, devem refletir sobre isso. O sofrimento infligido a outrem retroage inevitavelmente, cedo ou tarde, àquele que o causou. E a lei do karma não deixa de operar mesmo no caso daqueles que são ignorantes ou que tentam encontrar desculpas plausíveis para seu erro. Se os homens soubessem que terríveis sofrimentos acumulam sobre si com sua insensibilidade e crueldade com os animais, seriam menos propensos a continuarem em seu caminho nefasto e irresponsável, deixando de lado esse assunto que consideram desagradável com um sacudir de ombros. Uma contribuição importante na ciência oculta na solução do problema da evolução nos reinos mineral, vegetal e animal é a elucidação do mecanismo dessa evolução. Tem se verificado por meio de pesquisas clarividentes nos planos mais elevados que o mecanismo de evolução nos estágios inferiores difere no aspecto fundamental do mecanismo de evolução dos seres humanos, em que cada organismo físico não tem uma alma separada, como acontece aos seres humanos. Em lugar disso, um grupo de organismos físicos da mesma espécie é ligado a uma alma-grupo, que se torna assim não só o repositório de todas as experiências passadas por esses organismos, como também a vida que anima e energiza essas formas. Esse interessante fato de evolução coletiva esclarece muitos problemas ligados à vida dos animais e das plantas e, incidentalmente, mostra de maneira admirável os métodos engenhosos adotados pela natureza para chegar a seus fins. Mas como esta questão não tem grande importância para o assunto em foco, não necessitamos detalhá-la e podemos passar ao estágio humano que mais nos afeta, pois que somos seres humanos. E eu vou deixar então o estágio humano para continuação amanhã. E hoje finalizamos por aqui. E antes de fazermos nossa meditação de encerramento, então eu gostaria de convidar a todos para que participem das aulas da Sociedade Teosófica, que são gratuitas e ocorrem todos os dias às 19h30 no canal Sociedade Teosófica no YouTube. Cada dia da semana é uma temática diferente, são aulas de, em média, 1h30, 1 hora de aula, meia hora para perguntas, e são aulas bem mais aprofundadas do que esse estudo que nós fazemos aqui nos vídeos. Então fica aí o convite. Então, para fazer a meditação, convido então que se coloque em uma posição com a coluna ereta, os pés bem apoiados no chão, respiração lenta e profunda, abdominal, as mãos apoiadas sobre as pernas, ombros, maxilares relaxados, língua no céu da boca. Identificando a pulsação em alguma parte do corpo. Sentindo o calor que emana do centro do peito e se irradia por todo o corpo. Olhos fechados. Vamos visualizando uma luz que vem do céu e ilumina todo o nosso corpo. Estamos como se fosse um foco de luz e agora tudo é luz. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto
que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo ele é uno com todos os outros.